Olá, começa agora o primeiro programa de docente, o programa de televisão da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Neste programa você irá assistir os mais variados temas, mas é claro com enfoque na categoria docente. No programa de hoje teremos o De Docente Entrevista com o diretor do sindicato, o professor Rondon de Castro, avaliando o ano de 2012. O De Docente Perfil, com o perfil do professor do desenho industrial, o professor Málcio, também cartunista e chargista. Além disso, o comentário semanal do professor Humberto Gabi Zanata, o quadro De Docente na História, com o historiador Henrique Signatti, e também o quadro Questões Jurídicas, com o professor do Direito José Luiz de Moura Filho. Fique agora com o programa De Docente. O ano de 2012 foi um ano de grandes mobilizações e a SEDUFSM esteve presente nas lutas da categoria. Agora, para o ano de 2013, temos um presente especial para você, o programa De Docente. Para falar sobre essa nova ferramenta de comunicação e também dessas mobilizações, conversamos com o diretor do sindicato, o professor Rondon de Castro. 2012 é um ano especial na luta dos docentes das universidades públicas federais do Brasil, um ano de muita mobilização, de muita luta. Ao mesmo tempo, nesse ano de 2012, a SEDUFSM completa 23 anos. Para falar sobre essas questões, estamos aqui com o presidente do sindicato, o professor Rondon de Castro, que vai falar um pouco sobre as perspectivas e a avaliação desse período que se passou. Bom, Rondon, é uma expressão que tu mesmo costuma usar, que o sindicato é o mensageiro de más notícias. É isso mesmo e por quê? Olha, não foram só nos últimos anos que o sindicato tem lutado, intensificado, todos os anos, desde a sua fundação, desde que a seção sindical foi fundada, ela esteve na luta. Então, sempre houve situações que o posicionamento, a atuação do sindicato foi necessário. É por isso, essa razão que eu coloco que o sindicato é mensageiro de más notícias, porque ele antecipa o que vem por aí, no meio de uma situação aparentemente boa, razoável ou estável para a universidade. O sindicato pensa no meio dele assim, o que vai nos prejudicar. É tal coisa que tem acontecido. Nessa primeira década do milênio, nós estamos passando por ataques tremendos contra os docentes, contra a universidade pública. Nós estamos com real ameaça de privatização da universidade pública. Nós já temos com uma universidade loteada por projetos com a parceria público-privada, e nós estamos com ameaça de privatização do hospital universitário, nós estamos com a ameaça do PL 4368, que detona com a carreira do docente, né? Principalmente aquela voltada para a dedicação exclusiva. Então, essas coisas que nós estamos... por isso que a gente fala que o sindicato trabalha com uma matéria-prima de resistência, de antecipação do que vem por aí. Aproveitando essa questão assim, de fazer ciência, fazer pesquisa, aí depois do cenário de greve a gente tem o PL 4368, que reestrutura a carreira e que coloca uma situação desvantajosa em dedicação exclusiva. Em contrapartida, ele valoriza, por exemplo, um regime de 20 horas. Seria essa uma forma de ataque a esse? Primeiro que isso é a concordância do governo com a política internacional de transformação da universidade pública brasileira em uma mera caixa de ressonância da pesquisa e do experimento feito nos países sede. Na verdade, o que o governo está voltando, primeiro,
é que a Universidade Brasileira seja um experimentador dessa tecnologia importada e não pesquisador de novas formas ou de formas adequadas à sociedade brasileira. Essa é a primeira voltada. Ao mesmo tempo em que ele joga o professor num produtivismo intenso e cego, que é produzir por produzir, para contar número e dar uma aparência de produção científica, quando na verdade isso não reflete o número de artigos publicados em revistas científicas, o número de trabalhos apresentados em congressos, não necessariamente significa que haja produção de ciência, mas sim de um simulacro de ciência. Nós estamos se critica, os críticos colocam que nós temos trabalhos que são verdadeiros abaixo-assinados, de tantas citações que um mesmo artigo, variação dos mesmos termos, são publicados em várias revistas, que servem apenas para que o governo estimula para contagem de ponto, para ascensão na carreira, ou para contagem de ponto, para recursos, essas coisas. Não necessariamente, não vê a questão de qualidade ou de conteúdo. Nós não estamos produzindo a ciência, e o próprio MEC identifica isso. Ele reconhece que ele sempre joga para o futuro a discussão sobre o conteúdo ou qualidade, mas esse não é o interesse do governo. Bom, e após o término da greve agora, uma das deliberações do Comando Nacional de Mobilização, né, que era o Comando Nacional de Greve, transformado em Comando Nacional de Mobilização, aqui em Santa Maria também teve a transformação do Comando Local de Greve em Comando Local de Mobilização. Uma das deliberações é: a mobilização vai continuar, não vai parar, a greve encerrou-se, mas nós continuamos na luta. Quais poderia apontar como as pautas prioritárias desse momento? Olha, são várias, porque na verdade nós estamos com primeira coisa é a questão da mobilização em torno do projeto de lei 4368, que nós temos só nessa primeira versão, nós temos 76 emendas para transformar em algo aproveitável nesse PL. Nós temos que transformar e tirar as aberrações que destroem a carreira. Nós temos a primeira intervenção, a intervenção é essa. Nós combatemos esse PL, e a segunda, nós temos um problema seríssimo, que é a instalação de uma empresa privada dentro do hospital universitário, que é a EPSERV, que até hoje nós estamos combatendo demais isso no negócio, que vai acabar. Primeiro, que é uma cunha que quebra a autonomia universitária, para começo, tira o hospital universitário das mãos da própria universidade e joga na mão de uma empresa privada que tem outros objetivos que não a formação de mão de obra especializada na área de saúde. Isso só vem afundar um pouco mais as intenções. Você tem que ver que é um hospital universitário, com intenções de aprendizado, que já foi transformado em um hospital de atendimento geral, que já foi errado, porque o governo se recusou a construir um hospital para esse atendimento. O hospital universitário assumiu essa incumbência. Então, mas ele não pode deixar de perder, ele não pode perder o seu caráter de didático, pedagógico, de atividade, e está ameaçado mesmo de ser atendido, vai ser um assassinato, nós estamos entregando para a iniciativa privada a aproveitar e captar recursos para manter esse hospital, o que é bem diferente do que o objetivo da universidade gerir esse hospital. Vão ter desemprego, nós vamos ter os funcionários vão ser deslocados, cedidos, para substituídos por profissionais selecionados por seleção simplificada, né? No último dia 7 de novembro, a SEDUFSM comemorou 23 anos de vida, né? Como tu avalia a importância desse sindicato no cenário sindical local e nacional?
Você tem que ver, a SEDUSFM tem servido como ponte de ligação entre a universidade e a comunidade, isso com toda certeza. Nós estamos, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela SEDUSFM mesmo, a própria questão do caráter financeiro, dado que as conquistas salariais são repassadas para a comunidade. E como o sindicato é o responsável pela negociação, pela luta, pelas melhores condições, então com toda certeza o sindicato sempre teve um papel fundamental com relação à universidade, de levar para o sindicato as coisas. Ainda mais nos últimos anos, que nós estamos primando por essa ligação, né? Fazer a comunidade nossa aliada. Foi o que aconteceu na nossa greve, em 4 meses de greve, nós recebemos em primeiro momento o apoio da comunidade. A comunidade apoiou, a gente sabia que a gente estava lutando por plano de carreira e em defesa da universidade. E deixar isso bem claro, quando a gente bloqueava a estrada, a gente ouvia do pessoal o apoio. Nós vimos nesse momento que eles tinham apoio. E manter uma greve de 4 meses sem o apoio da comunidade é quase impossível. É quase impossível. E nós mantivemos com toda a tranquilidade, com toda a tensão que uma greve provoca junto à comunidade. Nós tivemos. Rondon, está agora na tua segunda gestão, né? Foi presidente da SEDUFSM reeleito agora em 2012. 2014 se encerrarão, né, 6 anos de gestão, juntando as duas. Quais as principais lições que tu tira da atuação sindical depois de 6 anos de experiência à frente do sindicato? Olha, o principal aprendizado é que nós estamos aprendendo a cada momento. E que os movimentos de confronto ou o movimento de ação são aqueles momentos em que a universidade mais reflete, em que ela consegue discutir de maneira mais sincera, de forma nada tranquila, né? Porque é um confronto é uma tensão enorme, mas em que se consegue sair dos nossos gabinetes, das nossas salas de aulas, em público e discutir abertamente nossas diferenças. E o que nós queremos para a universidade? O que é o conceito da universidade? Foi isso que aconteceu nesses 4 meses. Nós tivemos 4 meses de embate, de enfrentamento, em que as assembleias foram cada vez mais aumentando o número de pessoas, muito mais pessoas participando da discussão e muito mais conteúdo no debate, coisa que não existia. Cada um antes era uma paz de cemitério, onde a greve trouxe essa discussão à baila, né? O que é a universidade, o que nós queremos para a universidade e para onde vai a nossa carreira. Se não houvesse a greve, nós teríamos uma paz de cemitério. Quando tu fala da importância de ir para a rua e para a luta, e aí juntando essa tua fala, com o teu recente discurso no coquetel de comemoração do aniversário da SEDUFSM, de que nunca teve um ano fácil, a perspectiva é de que sigam tendo anos em que a luta seguirá sendo necessária. Não haverá possibilidade, pelo menos por enquanto. Só não teremos mais possibilidade de luta quando forem satisfeitas todas as nossas demandas, a demanda da universidade. E isso está muito longe de um Estado capitalista, né? O Estado capitalista ele não vai cumprir isso porque não há interesse do Estado capitalista na educação como formação de uma nova sociedade. Nós formamos uma sociedade que tem de classes, os ricos estão tendo boa formação, porque eles pagam pela formação, e os pobres que estão submetidos a um regime de especialização, de preparação de mão de obra. Então, as universidades estão formando mão de obra para as empresas e não preparando para a nova liderança. Não querem isso de maneira alguma. Então, cada vez mais, quando fala que nós vamos lutar todos os dias, vamos falar, nós temos que lutar para um futuro que sabemos quando. Dentro de 1 ano, esse Estado capitalista vai inventar outra coisa para diminuir seus custos e se desonerar da responsabilidade
de atender a demanda da sociedade através da universidade. É essa coisa que nós estamos, é o dilema que nós estamos passando. Quando eu falo assim que nós vamos ter muita luta pela frente aí, é que nós estamos formando, cada vez mais está deixando claro, nós estamos se aproximando de uma crise que vem, não vai ser sequer marola, vai ser um tsunami que vem por aí, que o Estado está se preparando para a possibilidade de demitir, assim como está em Portugal, na Espanha, que eram funcionários públicos também, que estão sendo demitidos, tendo salários reduzidos. Aqui nós estamos com o risco de fazer isso. Eles estão falando de substituir salário por projetos arrecadados, que é uma vergonha para os projetos. Em algumas áreas sequer vão conseguir captadores, provedores. Então nós estamos com muita coisa para o futuro ameaçando. E isso não vai tirar nosso sono agora e as pessoas que me sucederem. Com esse objetivo de ser um meio de comunicação, um meio de ligação entre a sociedade e a universidade, esse objetivo que tu comentou que a SEDUFSM tem, ela se utiliza de diversas ferramentas, né, para ser esse meio. Agora então surge o programa de docente, o programa de TV da SEDUFSM. Como surgiu a ideia do programa e qual o objetivo dele? Não, o objetivo é apenas abrir mais um canal de ligação, de conversa com o sindicalizado e com a própria sociedade. Quando a gente coloca uma imagem justamente numa emissora que vai para a internet, né, também nós estamos jogando essa imagem para o mundo e cada vez mais as ideias. Para deixar bem claro que no Brasil tem gente que está resistindo. Para as pessoas ficarem mais tranquilas com que resistir não é uma prática isolada, é uma prática geral. Nós temos companheiros no país inteiro, que nós temos nossa mensagem, nós queremos discutir e fazer discutir. No quadro de Docente e Perfil está em pauta a trajetória e o desenvolvimento do trabalho dos professores da UFSM. O perfil de hoje é do professor do desenho industrial Mário Lúcio Bonotto Rodrigues, o Málcio. Meu nome é Mário Lúcio Bonotto Rodrigues, eu assino com o nome de Málcio, desde que eu comecei a publicar cartoon, por sugestão de um amigo meu, tive que inventar um pseudônimo para não ficar tão comum Mário assinando um cartoon, né? Poderia gerar aquela velha piada, que Mário? Então eu resolvi começar a assinar com Málcio. Primeiro eu entrei na graduação aqui na UFSM em Engenharia Civil, mas não era bem exatamente o que eu queria. Aí eu resolvi trocar para Desenho Industrial, né? E aí começou a surgir uma série de oportunidades, entre elas publicar no jornal Tchê, que era um novo jornal de Porto Alegre, que publicavam pessoas importantíssimas para mim, que eu era fã, tipo Veríssimo, Santiago, Edgar Vasquez. E aí o entusiasmo realmente foi muito grande. Eu comecei a publicar não só ali em Porto Alegre, mas muitas outras publicações aqui de Santa Maria, no próprio jornal A Razão, que eu fui chargista. E aí eu fui gostando da coisa também, né? Depois eu trabalhei em São Paulo, durante de 4 a 5 anos, também na área. E estudei também lá em São Paulo, na USP. Primeiro, eu nunca sonhei, nunca pensei em ser professor. Eu fiz o curso pensando em trabalhar na profissão e trabalhei. Aí, depois de 5 anos em São Paulo, eu comecei a perceber que a vida lá era um pouco cansativa, né? E surgiu a oportunidade de um concurso aqui, meu irmão insistiu para eu vir fazer, e eu vim e fiz. Comecei a gostar da profissão, né? E realmente estou nessa aí todo esse tempo. Pois é, primeiro eu fui ser professor mais dentro da normalidade das disciplinas. Com o tempo eu precisei inventar algumas coisas também que me motivassem, né? O cartucho, ele surgiu para ser algo diferenciado no campo dos cartunistas, né? Existem os salões de humor, que os cartunistas enviam seus trabalhos, são premiados, e um que outro cartunista comparece à solenidade, né? Não há encontro. E a ideia do cartucho é justamente fazer um encontro de cartunistas, algo que não existe. E está aí, o ano que vem, agora nós completaremos 10 anos, né? Faremos a 10ª edição. E os carrinhos de lomba surgiram numa ideia a palavra um pouco desgastada, mas
vamos lá, resgatar os brinquedos antigos, né? E fazer um percurso, por exemplo, eu trabalhei com pandorgas, trabalhamos com bonecos de pano, que é algo também fascinante. Então trabalhamos com uma série de coisas, e dentre isso eu me lembrei dos carrinhos de lomba. A charge surge do envolvimento, né? Eu não consigo fazer humor com algo que eu não esteja envolvido. E essa última nossa greve foi uma das mais pesadas, digamos assim, que a gente teve nos últimos anos. Então, quando eu estou num momento de muita angústia e que eu vejo os meus colegas nas assembleias, a necessidade de eu me manifestar através do humor sobre os acontecimentos, ela sai quase que naturalmente, né? Por isso que acabaram surgindo essas charges. Eu acho que o início de tudo é o ponto de vista humorístico do mundo. O humor como algo lúdico e crítico. A inspiração vem de estar acordado todo dia, ser curioso e estar sempre com esse ponto de vista de leitura do mundo aceso, né? Então, naturalmente, isso acontece, né? Não ficar distraído também, mas sempre distraído de uma forma que deixe entrar alguma leitura nova sobre as coisas, né? A história dos trabalhadores é contada basicamente através de suas lutas. E para contar um pouco dessa história, vamos apresentar o quadro De Docente na História com Henrique Signatti. Neste primeiro programa, vamos conversar um pouco sobre o período da ditadura militar no Brasil. Particularmente relembrar dois momentos agora lembrados em dezembro, né, do fim do ano passado, que foram os 36 anos da morte do ex-presidente João Goulart, o Jango, e os 44 anos do decreto, do ato institucional número 5 do governo militar, de 1968. O objetivo do golpe militar foi de combater o crescente poder do movimento sindical organizado no Brasil e também de combater a tentativa de reformas de base que o governo João Goulart tentava implementar no Brasil. Reformas que buscavam estabelecer uma reforma agrária, criar uma política que evitasse a remessa excessiva de lucros das multinacionais no Brasil para suas matrizes no exterior e buscasse criar então um Estado, né, de maior igualdade e justiça social no Brasil. Como o governo Jango foi marcado por fortes mobilizações, né, das organizações de esquerda, os militares então apoiados, né, pelas classes empresariais deram um golpe militar. O ato institucional número 5, decretado no ano de 1968, visava combater as crescentes mobilizações estudantis e as greves operárias que pipocaram naquele ano. O ato institucional número 5, ele trouxe uma série de medidas repressivas que basicamente legalizavam o fechamento do Congresso Nacional, a cassação de intelectuais, de professores universitários, de políticos, e também legalizava o ato do sequestro e da tortura de opositores do regime militar. É importante lembrar a atuação, né, do Departamento de Operações de Informação e o Centro de Operações de Defesa Interna, a dupla DOI-CODE, né, que junto da Operação Bandeirantes buscava perseguir, sequestrar, torturar e matar uma série de militantes da esquerda organizada e sindicalistas que ainda ousavam enfrentar o regime militar. É importante lembrar a atuação do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o primeiro militar processado no Brasil por tortura. Carlos Alberto Brilhante Ustra é um militar com origem em Santa Maria, que foi o diretor, o coordenador, né, do DOI-CODE de São Paulo e que no ano de 1985 foi reconhecido pela atriz Beth Mendes como o seu torturador. Também é bom lembrar de uma outra faceta do regime repressivo, não só da ditadura militar no Brasil, mas de todas as ditaduras militares na América Latina. A chamada Operação Condor foi uma operação que articulou tanto os governos militares do Brasil, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina e do Chile para perseguir militantes políticos que tentavam se refugiar em outros países.
Há evidências hoje que a morte de Jango foi uma morte articulada pelo Serviço Secreto Brasileiro e Uruguaio. Ou seja, que um ex-presidente do Brasil, deposto pelo golpe militar, fora assassinado. É muito comum vermos pessoas que são saudosas da ditadura militar e que, frente aos problemas da democracia, tentam defender que durante a ditadura militar problemas como corrupção, enfim, não existiam. Na verdade, não havia como saber, né? Porque era um regime que se baseava na censura e na repressão direta a qualquer opositor político. Então, nesse sentido, é bom lembrar todos esses eventos para não se esquecer, para não se repetir. O quadro Questões Jurídicas abordará as principais questões debatidas pela categoria e tem como objetivo esclarecer as dúvidas dos docentes. A temática de hoje, apresentada pelo professor do curso de Direito, José Luiz de Moura Filho, é o estágio probatório. Há muito de mito sobre o que pode e o que não pode ser feito pelo servidor em estágio probatório, né? Alguns entendem que o servidor em estágio probatório não pode exercer nenhuma função gratificada além daquelas inerentes ao seu cargo. Na verdade, a única vedação estabelecida pela legislação é a possibilidade de afastamento para qualificação, seja em curso de doutorado ou de mestrado. Para essa possibilidade, a legislação prevê, no mínimo, 4 anos de efetivo exercício no cargo. O servidor em estágio probatório pode exercer função gratificada de coordenador de curso ou de chefe de departamento ou outra junto à administração central, no caso da universidade. Inclusive sobre isso também há um certo desconhecimento, porque no estágio probatório o servidor é avaliado anualmente nos 3 primeiros anos, que correspondem a esse período, pela sua chefia imediata. No caso de um servidor com função gratificada, a sua chefia imediata não necessariamente é aquela do órgão no qual ele está lotado. Por exemplo, um coordenador de curso, que está lotado certamente em um departamento, mas o seu chefe imediato é o diretor de centro que o nomeou para aquela função. E, portanto, é este diretor de centro que deverá fazer a sua avaliação anual naqueles 3 primeiros anos. Há 5 requisitos que devem ser observados por ocasião da avaliação a cada ano, nos 3 anos, então, do estágio probatório, que são assiduidade, disciplina, responsabilidade, iniciativa e produtividade. Todos eles praticamente de natureza subjetiva, salvo o primeiro, que é a assiduidade. Também se gerou um mito de que o servidor em estágio probatório não pode aderir a movimentos paredistas, fazer greve. Isto é nada mais do que um absurdo. Até porque, se o critério, a assiduidade, for levado em conta para a avaliação do servidor durante um movimento paredista, isto certamente poderá ser derrubado em juízo. Agora, para encerrar o programa, assim como será em todas as edições, vamos ao comentário semanal do professor Humberto Gabi Zanata. Lembrando que você também poderá assistir o programa de docente no site da Sedufism e também nas nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima edição. Napoleão, o grande imperador, estrategista, dizia que um exército seria sempre mais vitorioso com 2 armas, a espada e a caneta. Transportando para o nosso tempo, nós vemos tanto a arma da espada quanto a caneta continuam tendo a sua extrema importância com todas as tecnologias modernas que temos hoje. Nesse sentido, o Sindicato dos Professores Universitários de Santa Maria, o Sedufism, está abrindo mais uma janela, não apenas nesta formalidade da interatividade, mas mais do que a interatividade, que seja uma janela da interafetividade, uma ligação de responsabilidade, de críticas, de colaborações mútuas, de participação entre a comunidade universitária, entre os professores e a comunidade de Santa Maria e da região. Que possamos todos estar juntos a partir deste momento, nesta janela do vagão da Sedufism, que já tem mais de 23 anos. E até a próxima, docente, mas acima de tudo, decente. Até a próxima.